Bem, pessoal, meu nome é Leandro Pereira, sou professor do Instituto Federal, Campus Paracambi, pertenço ao LISCOM, Laboratório de Instrumentação e Simulação Computacional Aplicada. Estamos aqui nessa sequência de videoaulas, por conta da paralisação da pandemia. Nessa aula, eu vou fazer exercício de fixação das aulas anteriores, que foram em qualidade fisiológica do som e efeito Doppler. Vamos para o primeiro exercício. Questão 1, questão do Cefet Minas Gerais, 2008. Em uma orquestra, uma flauta e um violino emitem sons de mesma altura e de mesma amplitude. Uma pessoa sentada à mesma distância desses instrumentos perceberá sons de: letra A, frequências e timbres iguais; letra B, frequências e intensidades iguais; letra C, mesmo timbre e intensidades diferentes; letra D, mesma frequência e intensidades diferentes. Bom, é uma questão teórica, né? Então precisamos conhecer os conceitos, né, das qualidades fisiológicas do som. Então, o primeiro detalhe que nós vamos observar é que a questão fala dos instrumentos flauta e violino. Então, tem dois instrumentos que emitem som, dois instrumentos diferentes. Neste caso, né, partindo para a solução, como são instrumentos diferentes, as formas das ondas emitidas são diferentes, ou seja, o timbre de cada instrumento é diferente, né? Cada um tem a sua assinatura, né? O timbre é a assinatura do som. Próxima informação que a questão fornece, é que são emitidos com a mesma altura, né? E a altura do som está associada à frequência do som. Então, o atributo da altura das ondas sonoras refere-se à frequência dessa onda. Se o instrumento emite sons de mesma altura, então mesma frequência. E por último, ele fala mesma amplitude, né? Mesma altura e mesma amplitude. Então, se tem a mesma amplitude, e a amplitude está associada à intensidade do som, à energia que essa onda transporta, então a intensidade dessa forma são iguais, e aí para esse instrumento vai ter a mesma intensidade. A amplitude é igual, então a intensidade do som é igual. Então, deste modo, né, a alternativa que satisfaz essas condições é a alternativa B, frequências e intensidades iguais. Ok? Então, resposta letra B, essa questão tranquila, né, simples. Vamos para a questão 2, um pouco mais, né, matemática. Na questão 2, temos o seguinte, questão da Universidade Federal do Ceará, em 2008. Sonoridade ou intensidade auditiva é a qualidade do som que permite ao ouvinte distinguir um som fraco, de pequena intensidade, de um som forte, de grande intensidade. Em um jogo de futebol, um torcedor grita gol com uma intensidade sonora de 40 decibéis. Se fosse eu, na final entre Flamengo e River Plate, no segundo gol do Gabigol, eu acho que eu gritei com mais de 40 decibéis. Mas vamos ao que interessa. Assinale a alternativa que fornece a sonoridade em decibéis se 10.000 torcedores gritarem gol ao mesmo tempo e com a mesma intensidade. 10.000 torcedores é uma quantidade relativamente pequena, né? A torcida do Flamengo coloca 70 mil no Maracanã, né? Então 10.000 não é quase nada. Torcidas de Vasco, Botafogo, Fluminense. Brincadeiras à parte, galera, vamos lá, vamos ao que interessa. Vamos para a solução. Então, aqui na solução, a gente vai fazer a seguinte análise. Primeiro, o seguinte, a intensidade sonora, ela é dada, né, nível sonoro, intensidade sonora, não, nível sonoro em decibéis, é dado pela expressão 10 log de I, da intensidade sonora, né, que é potência sobre área, sobre zero. Esse zero é a intensidade mínima, né, audível pelo ser humano. Então, a gente tem isso aqui para uma fonte só, ou seja, para aquela fonte, né, para um torcedor, com uma intensidade de 40 decibéis. Beleza? E para a gente analisar a intensidade total de todos os torcedores, a gente vai generalizar para N torcedores, tá? Uma quantidade de N de fontes emitindo, tá? Com a mesma intensidade.
Então, a expressão para o total, NS total, vai ser 10 log de NI, e esse N é o número de fontes que eu tenho emitindo. No caso, 10.000 torcedores. Ok? E aí eu vou associar essas duas equações de modo a obter um termo geral para a intensidade sonora, em decibéis, para N fontes emitidas com a mesma intensidade I. Ok? E como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar essas duas expressões e vou subtrair uma da outra. Professor, por que subtrair? Porque tem um detalhe que a gente vai observar que é o seguinte: eu tenho log de mesma base nas duas expressões, que é base 10. Ok? Quando não tem indicativo aqui de base, e não for ln, né, com o logaritmo neperiano, é o log de base 10. Então, eu tenho log de base 10 nos dois. Se eu pegar e subtrair n total de ns, o que vai aparecer para mim? Vai aparecer essa expressão aqui. 10 log de ni sobre zero menos 10 log de i sobre zero. Então, aqui eu posso isolar, colocar em evidência o 10, né, que multiplica, é o termo comum, né, que está multiplicando, e eu vou usar a propriedade do logaritmo, que é a propriedade da subtração. Log de A menos log de B é igual a log de A dividido por B. Então, eu vou usar essa propriedade e fazer o isolamento, né, do termo 10 ali, que está multiplicando, e vou obter essa expressão aqui. Vendo? Log de A sobre B. Se eu chamar isso aqui de A, isso aqui de B, então é log de A sobre log de B, porque eu tenho uma subtração de logaritmos e coloquei o 10 em evidência aqui. Ele aparece nesse ponto. Então, fazendo a simplificação, vai cortar I sobre zero em cima e embaixo aqui. E com isso, eu vou passar depois o NS para o outro lado somando. E assim eu vou ter uma expressão que vai me permitir calcular a intensidade sonora total para N fontes emitindo com uma intensidade I qualquer. Tá? Então, essa intensidade total é 10 log de N, e aí N é o número de fontes, mais a intensidade, né, de uma única dessas fontes. Ok, pessoal? Entenderam essa demonstração? Entenderam essa lógica matemática aí? Tem que lembrar das propriedades de logaritmos, tá? Para poder fazer essa demonstração. Feito isso, agora a gente vai substituir os valores de N e de NS neste termo e calcular a intensidade total. Então, substituindo nesta equação aqui o N, que é 10.000, o NS, que é 40. 10.000 eu vou reescrever em potência de 10, 10 elevado à quarta, são 4 zeros. E aí, log de 10 elevado à quarta, na base 10, isso aqui vai dar 4. Né? Com isso, vai ficar 4, né, que é o resultado desse logaritmo aqui, vezes 10, mais 40. 4 vezes 10 dá 40, mais 40, 80 decibéis. Então, essa é a resposta, né? Alternativa E. Então, fazendo a demonstração, né, do termo geral, é tranquilo, né? Usar direto o termo geral. Se você não decora, não conhecer essa forma, pode partir dessa análise, desse raciocínio, né, fazer um sisteminha. Né? Na verdade, a gente está resolvendo um sistema para chegar numa expressão mais compacta. Ok, pessoal? Vamos passar para a próxima questão, que vai falar de efeito Doppler. Bem, pessoal, vamos aqui para a terceira e última questão, que fala de efeito Doppler. Um automóvel e uma ambulância movem-se numa estrada, lado a lado, no mesmo sentido, com velocidades constantes e iguais a 72 km por hora. A sirene da ambulância emite um som de frequência igual a 1280 Hz. A partir de certo instante, o motorista do automóvel imprime à sua viatura a aceleração de 1 metro por segundo quadrado no sentido do movimento. Sabendo que a velocidade de propagação do som no ar é de 340 metros por segundo, determine o espaço percorrido pelo automóvel até seu motorista ouvir um som
de frequência igual a 1240 Hz. Admita que o ar esteja parado em relação à Terra, a qual são referidas as velocidades mencionadas. Bom, vamos para a solução. Na solução, a gente parte fazendo um desenho para visualizar melhor a situação e, assim, interpretar o problema de uma maneira mais clara. Então, aqui eu fiz um desenho colocando, né, o automóvel representado pela letra A, a ambulância pela letra B, estão lado a lado, inicialmente, a 20 metros por segundo, porque 72 km por hora, passando para metro por segundo, divide por 3,6, 20 metros por segundo. Ambos no mesmo sentido. Então, essa é a condição inicial. A partir daí, ele acelera com 1 metro por segundo quadrado e começa a se afastar da ambulância. E por isso que ele vai perceber uma frequência diferente, né, por conta desse movimento relativo. E aí, o automóvel vai percorrer um ΔS, né? A ambulância também percorre um ΔS, mas que não interfere na solução do problema, não vem ao caso, né, para a solução do problema, mas também tem um deslocamento, né, que ela faz simultâneo ao deslocamento que o carro faz. E o carro maior porque ele acelera e a ambulância fica com a mesma velocidade, por isso eles começam a se afastar. Então, está aqui representada a frequência da fonte, emissora, a velocidade da fonte. Está aqui representado a frequência observada pelo observador, no caso, o automóvel, velocidade do observador. A pergunta, né, para a gente não perder o foco, é o espaço percorrido pelo carro, desde o instante que eles estão lado a lado, até o instante em que a frequência observada pelo carro é de 1240 Hz. Então, é um problema de cinemática, né? ΔS é uma análise cinemática. Mas, para isso, a gente precisa conhecer essa velocidade com que ele chega nesse instante, em que ele percebe a frequência de 1240 Hz. E, para isso, a gente vai usar o efeito Doppler, né? Como fonte e observador estão em movimento, a gente vai usar o termo geral do efeito Doppler, né? E diz que a frequência observada, observador, que é chamada de FD, é igual à frequência da fonte, que multiplica, né, a razão entre a velocidade relativa do observador, do observador para o som, e aqui a velocidade relativa da fonte para o som no denominador. Beleza? Então, uma análise que a gente precisa fazer, né, é qual é o sinal que nós vamos usar nessa expressão, positivo ou negativo. E aí vai da definição da velocidade relativa. Lá da física 1, né, a parte cinemática, te lembra que quando tem o mesmo sentido o movimento, a gente vai subtrair, e quando tiver sentido contrário, a gente vai somar para determinar a velocidade relativa. Aqui para o numerador, no caso a velocidade relativa do observador para o som, repare que o observador está para a direita e o som também está para a direita. Ambos têm o mesmo sentido, vai entrar o sinal de menos aqui, para subtrair. E para o denominador, aqui entre fonte e som, ambos também têm o mesmo sentido. O som está nessa direção e a fonte também na direção do som. Ambos têm sentido para a direita. Então aqui também vai ficar um sinal negativo. E aí, se a gente for analisar o comportamento, né, da frequência observada, a gente percebe o seguinte: o numerador ele influencia nessa frequência de modo a fazer com que o observador ouça um som mais grave, né, mais baixo, porque ele está se afastando da fonte. A gente imaginar essa fonte parada e o observador se movendo para lá, então a velocidade do observador tende a se afastar da fonte. Mas é para minimizar essa diminuição da frequência, a fonte começa a se mover para lá com essa velocidade. E se você analisar o denominador, ele vai diminuir, né? V menos VF, que tem o mesmo sentido. Quando a gente diminui o denominador, a gente aumenta a fração. Então, esse denominador contribui para uma frequência maior. Só que o numerador, ele contribui para uma frequência menor,
Porque aqui eu tenho V menos V0. Lembrando que esse V0 aqui, esse V0 não, esse VO, né? Esse VO, ele é maior que VF, porque VO começa com 20 e cresce porque o movimento é acelerado. Então, esse numerador vai ser sempre menor que o denominador nesse caso. Se o numerador é menor que o denominador, a fração ela está compreendida entre 0 e 1. Ela é menor que 1, maior que 0. E o resultado está aqui, está claro, porque a gente consegue já ver, a gente já tem essa informação da frequência observada, que é 1240, para a frequência real do som, que é 1280. Então, a frequência observada é menor, então é mais grave. Então, a gente já sabia de antemão que o numerador é menor que o denominador. Beleza? Isso foi só uma análise qualitativa, né, dessa situação. E a gente substitui os valores, então, tendo todos os valores na mão. Fazendo isso, a gente vai chegar nessa expressão, onde a gente tem que isolar o VO. Então, vai passar esse 1280 dividindo. Aqui, 40 menos 20, então, 1280. Vai passar dividindo. 340, perdão. Falei 40, mas 340 menos 20 vai dar 320. Esse 320 vai passar multiplicando. Aí você vai simplificar isso daqui. E depois vai passar esse VO para lá somando. E o resultado dessa conta para o outro lado, né, subtraindo. Vai ficar 340 menos o resultado dessa conta toda grandona que vocês vão fazer com calma. E no final a gente vai ver que isso vai dar 30 metros por segundo. Vai ficar 340 menos 310. Vai dar 30 metros por segundo. Com isso a gente calculou essa velocidade que ele chega nesse ponto. Entendeu? Se quiser, separa o vídeo, faça a continha direitinho, como eu expliquei. E vai chegar nesse valor de 30 metros por segundo. Então agora eu tenho a velocidade inicial, eu tenho a velocidade final, eu tenho a aceleração, que é 1 metro por segundo, e eu quero calcular o ΔS. Então isso me remete, né, à equação de Torricelli. E aí, aplicando a equação de Torricelli ao movimento do automóvel, velocidade final do automóvel 30, que a gente acabou de calcular, velocidade inicial do automóvel 20, o problema 2 vezes 1, ΔS. Então, substituindo os valores, 30 ao quadrado, 900, 20 ao quadrado, 400, 2 vezes 1, 2, então 900 menos 400 dá 500, dividido por 2, 250 metros por segundo, 250 metros, perdão, ΔS, 250 metros. Ok, pessoal? 3 questõezinhas aí para a gente poder, né, treinar um pouco, né, fazer um exercício, continuar estudando, né, distrair um pouco a mente, né, tentar aliviar um pouco o estresse, né, parecida com a física, não se afastando um pouco muito do conteúdo. Beleza, pessoal? Fiquem em casa, mas fiquem estudando. A gente encerra aqui. Até mais.